Presta atenção aqui, o Cruzeiro começou muito bem, mas brincou de perder gols na cara do Fábio. Vocês querem que eu meta a derrota na conta do Diniz? Da diretoria? E onde é que fica a parcela dos jogadores? Perderam uma carreta bitrem de gols e aí duramente castigado com o gol do Arias. A bola puniu, aliás, o Ganso e o Arias puniram a displicência do Cruzeiro para finalizar. O Fluminense, que não ganha de ninguém, ganhou do Cruzeiro. Gente, criar chances claras, como as criadas pelo Cruzeiro durante um jogo, não é simples. Daí você cria, é melhor que o adversário, naquele momento do jogo, chegue em pelo menos 3 ou 4 oportunidades e desperdiça todas, absolutamente todas. Cruzeiro com números assustadores no retorno do Brasileiro, é impressionante como não decola, vinha mal com o Seabra e segue mal com o Diniz. Aí eu pergunto, será que o problema está só com os treinadores? Esse grupo de jogadores aí precisa dar as respostas. A queda no segundo tempo do jogo contra o Fluminense e no retorno do Campeonato Brasileiro não pode ser normal. Tomara que o foco esteja na Sul-Americana, porque se ganhar a Sula, fica tudo sossegado. Todo e qualquer torcedor perdoa a queda acentuada no retorno do Brasileiro em caso de título continental. Porque daí levanta caneco, de quebra garante vaga na Libertadores. Aliás, confesso que focar na Sul-Americana nesse momento tá longe de ser uma ideia ruim, tá? Bem mais fácil que tentar vaga pelo Brasileiro jogando essa bola que tá jogando aí. Concorda ou discorda? Comenta aí. Um abraço. Mas aos poucos o Cruzeiro foi até conseguindo sair, explorando esse espaço às costas. Mas foi curioso, né? Porque... Agora, a gente fica muito condicionado a olhar para os times do Diniz esperando uma forma de jogar. Eu acho que a primeira... O que se vê por enquanto, assim, é o time tentando já essa saída, com mais gente participando desses primeiros passes, né? Acumulando um pouco mais de jogadores na saída. Agora, quando o Cruzeiro chegava ao campo de ataque, ainda era um time um pouco mais próximo do convencional, né? Você não tinha tanto aquela acumulação de jogadores pesando muito um lado do campo, aproximando tanto. Primeiro tempo em especial, porque quase sempre era com uma chegada em ataque mais rápido e velocidade depois de vencer a pressão e atacando o espaço. E no segundo tempo, mesmo quando ele precisou buscar o resultado, ainda é uma etapa que talvez esteja por vir mais adiante. É por aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, primeiro aqui do Troca de Passes. Já já a gente volta com a sequência do programa. Vamos ouvir Cássio, hein? Goleiro do Cruzeiro, também falou depois do jogo. Teremos também a entrevista de Fernando Diniz, o técnico do Cruzeiro, que fala depois da derrota no Maracanã. Já já mostraremos. Hora do quê? De ouvir Fernando Diniz, o técnico do Cruzeiro. Eu acho que o time, nisso a gente tem que... O Cruzeiro tem que voltar a disputar os títulos, tanto nacionais como internacionais. E para isso acontecer, a gente precisa ter esse ímpeto e essa gana, essa vontade das vitórias. E quando tiver as chances de fazer o gol, que é muito difícil criar, a gente tem que procurar botar para dentro. De maneira geral, acho que a equipe fez um bom jogo, como fez o time contra o Vasco, mas hoje tecnicamente jogou até melhor. E o outro ponto negativo é que se a gente não fez o gol, a gente também não pode tomar. A gente teve um erro defensivo muito simples, que a gente não pode cometer um erro como aquele, nem desse jogo, nem do outro. Acho que são falhas assim que muito inocentes, que a gente tem que procurar corrigir para as próximas partidas. Boa noite, Diniz, e a todos. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Prazer te reencontrar, é sempre um prazer te reencontrar. Quem não fiz uma amizade boa é verdade. nas 2 vezes que você esteve no Fluminense. E justamente eu queria que você falasse desse reencontro com o Fluminense, com a torcida tricolor, sendo que hoje como adversário, né? Mas senti muito respeito da torcida com você e os jogadores todos. Os titulares estavam em campo, os reservas no banco, comissão técnica, todos foram lá te abraçar. Foi uma cena bonita, né, de se ver. O carinho que todos têm por você. E, ao mesmo tempo, tenho que te perguntar, parece que é a primeira vez, você pode confirmar, que você fica no início de um trabalho num clube 3 jogos sem vencer, né? Não é normal para você. Você sempre consegue uma vitória ou na estreia ou no segundo jogo no máximo, e agora já são 3 jogos com 2 empates e 1 derrota essa noite. Boa noite, um abraço. Não, Cícero, prazer te rever também. Eu acho que quanto ao Fluminense é normal tudo que aconteceu, pelo tempo que a gente ficou aqui e pelas coisas que a gente conquistou. É um carinho, uma gratidão recíproca. E foi muito bom rever as pessoas. Obviamente que queria sair daqui muito com o resultado positivo, porque hoje eu estou do lado azul. Estou muito feliz no Cruzeiro.
me sinto muito honrado em hoje estar vestindo a camisa do Cruzeiro para poder dar sequência na minha carreira. E quanto aos resultados, o primeiro empate foi o empate que gerou classificação. A gente estava com o jogo sob domínio e teve uma expulsão. Se não tem expulsão, provavelmente teria ganho o jogo com um placar até maior do que 1-0 que estava no momento contra o Libertad. Quanto o Vasco, a gente jogou bem e empatou. E hoje a gente teve uma derrota aqui, pelo que aconteceu no jogo, que não corresponde àquilo que aconteceu na partida. Todavia, o futebol, ele pune quando você tem muitas oportunidades e não converte em gol, você fica vulnerável a uma falha qualquer, como aconteceu, e você sofrer uma derrota. Mas a gente tem uma estrada, o caminho eu tenho muita confiança no trabalho, nos jogadores do Cruzeiro. Acho que a gente tem um potencial muito grande de evolução. E agora é seguir em frente, trabalhar muito nessa data FIFA pra gente, quando voltar a jogar diante do Bahia e nos jogos da Sul-Americana, a gente tá bem encorpado e corrigir aquilo que aconteceu de ruim nesses últimos 3 jogos. Ô Diniz, Samuel Venâncio, talvez criar é tão difícil quanto você ser eficaz, né, para concluir. O que vai ser difícil, ou o que vai ser a sua missão nesse período aí de data FIFA para dar o caminho para criar, mas também para concluir em gol, que o Cruzeiro vem tendo essa dificuldade? Qual que vai ser o desafio neste período? Essa pergunta ela é geralmente fácil de fazer e difícil de responder. Não é um elemento só, a gente não sabe. Do mesmo jeito que a gente não fez gol, podia ter feito 3 ou 4 gols. Tanto hoje quanto contra o Vasco e até contra o próprio Libertad. Criar é mais difícil as chances, sabe? É muito difícil você criar no futebol. Todo mundo hoje em dia compete muito, marca muito. Então esse é o efeito positivo. O time também tem sido muito solidário nos jogos. Tem todo mundo corrido bastante. A gente tem treinado, embora são 9 dias que estou aqui, mas esses 9 dias os jogadores se dedicaram ao máximo, o pessoal do staff também, para entender aquilo que a gente quer como ideia. Acredito que pelo pouco tempo que a gente teve, já teve coisas até um pouco que surpreende dos jogadores pela vontade deles fazerem, da coragem para fazer. E eu vejo como um caminho muito claro que a gente tem para seguir, que, de uma maneira muito positiva, a nossa estrada para frente. É trabalhar em todas as frentes, mas não tem como eu te responder a sua pergunta de uma maneira objetiva, de maneira simples. Eu acho que são muitos elementos, a gente não sabe por que a bola não entrou. É fácil falar que a gente errou, que todo mundo viu, lances fáceis que a gente não conseguiu concluir gol. Mas eu tenho muita confiança nos jogadores do Cruzeiro e tenho plena convicção de que as coisas a bola vai passar a entrar e a gente vai começar a vencer. Diniz, boa noite, Bárbara Macedo. Eu queria te perguntar se o tempo começa a te dar uma preocupação dos jogadores assimilarem esse novo esquema de jogo. Hoje é uma grande preocupação da torcida também, o fato de sair com a bola nos pés. Tu acha que o pouco tempo, tendo em vista jogos importantes pela frente, é um fator crucial hoje? Então, a gente tem, isso é uma luta minha a vida inteira. Se a gente analisa o resultado, essa pergunta faz sentido, sabe? Mas se a gente analisa o que aconteceu nas 3 partidas, ela não faz muito sentido. Obviamente que o resultado pesa muito e determina muitas coisas, mas o jogo não dá pra gente analisar só pela ótica do resultado. Então, a gente, no jogo de hoje, o fato de sair jogando trouxe muito mais benefício pra gente do que malefício já. E nas outras partidas também, que os jogadores foram se testando. Então, porque a gente criou, assim, os 3 jogos, embora a gente não venceu esses 3 jogos, nesse período de uma semana que eu tô aqui, a gente teve as possibilidades de vitória por aquilo que aconteceu na partida, eles se estenderam muito mais para o lado do Cruzeiro. E isso de uma maneira natural, o que a gente tem que fazer o time é criar as condições necessárias para que a gente tenha mais chance de ganhar do que perder. Certeza absoluta, a gente nunca vai ter que vai ganhar o que perder um jogo. Isso é um jogo, imponderável, acontece. E a gente tem, se a gente de uma maneira muito prática e enfática, qualquer análise, está na perguntas de vocês, no dia de hoje, que assim, a análise mais enfática que você pode fazer assim, que a gente não está conseguindo concluir as chances que a gente teve em gol. Então isso
não corrobora muito com a tua pergunta do tempo que a gente teve. O tempo que a gente teve, eu acho que os jogadores assimilaram muito bem. E as coisas que eu falo sempre que tem a ver com o meu jogo, é um jogo que o time precisa ter fome para jogar, fome para marcar e fome para poder fazer o gol. O time tem que ser solidário e o time tem que ser corajoso. Eu acho que o time está caminhando muito bem nessa direção e acredito enfaticamente que a gente tem tudo para terminar o ano muito bem. Obrigado, Fernando Diniz. Obrigado. Aí, Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, toda vez que há uma entrevista em que o time do Diniz perde, ele tem que responder essa pergunta, né? Parece uma pergunta repetida de outras coletivas, né? Porque ele sempre tem que responder por causa da saída por baixo. E outra coisa, ele é o único treinador do mundo que não perde ou por virtude do adversário ou por circunstâncias normais de um jogo. Ele perde por causa da forma de jogar dele, né? E aí todos os jogos a explicação passa a ser essa. E hoje o Cruzeiro não perdeu por causa da forma de Diniz de jogar. Na verdade, a saída do Cruzeiro de trás, que talvez seja o aspecto que mais apareceu do que normalmente a gente rotula como o futebol do Diniz, ela quase fez o Cruzeiro ganhar o jogo, né? Embora ele tenha cedido chance, mas que as chances que o Cruzeiro teve quase todas em transição, né? Atraído o Fluminense para fazer a saída e abrindo o campo a partir daí. E aí nisso o Cruzeiro executou bem. O ataque mais agrupado e com jogadores quase todos juntos da bola no mesmo lugar do campo ainda não é algo que aparentemente esteja ali posto para esse time fazer, e o jogo não mostrou tanto. Para mim, a única parte que eu não concordo com o Diniz, que o resultado talvez nem conte o jogo, mas eu não acho que a superioridade do Cruzeiro teve lá o tempo todo. Acho que o segundo tempo do Cruzeiro foi bem abaixo. Sim. O Cruzeiro não defendeu bem, o Cruzeiro já não construía tão bem. O lance da grande defesa do Fábio na cabeçada do Matheus Henrique é meio uma exceção, especialmente quando ele quando mexe na formação de meio. O Cruzeiro perdeu um pouco de combatividade por ali, já não conseguia ser tão dinâmico no centro do campo, e acho que o Cruzeiro fez um segundo tempo bem abaixo. Não que o Fluminense tivesse criado muitas oportunidades. O jogo perdeu. O Fluminense melhorou um pouco, mas o jogo perdeu também em qualidade, especialmente após 1-0. O Fluminense sair na frente determinou muito do jogo. Agora eu tô curioso o que vai ser pra frente esse trabalho, né? Porque teoricamente o Cruzeiro tem bom material humano, especialmente no meio-campo, para fazer esse estilo de jogo que o Diniz gosta, né? Tem que ver a questão do Cássio, como é que vai se desenvolver a parte com os pés. E tenho a impressão de que o ataque do Cruzeiro precisa ser mais preciso, né? Sim. Eles precisam, não é de hoje, nem até antes do Diniz, a gente via o Cruzeiro tendo volume de jogo muito grande, criando oportunidades e desperdiçando, né? E hoje foi mais um exemplo disso, né, Alex? Tá faltando um pouco de cuidado para que os atacantes do Cruzeiro coloquem essa bola para dentro. Pela qualidade individual que tem o Cruzeiro. Teve um tempo de que o Seabra ele assumiu, que são maneiras diferentes de trabalho. A gente falava que o Cruzeiro ele vinha de um sistema defensivo sempre muito forte, né? E fazia poucos gols desde o ano passado. O Seabra chegou e ele realmente, com 2 atacantes abertos e o Matheus Pereira sendo esse falso 9 e meia fazendo super bem, ele melhorou muito o Cruzeiro nesse sentido. Manteve essa solidez defensiva, mas ele conseguia construir nesse sentido. E agora o Diniz, até ele encontrar o que todo mundo pode realmente fazer sobre a questão de tirar o melhor de cada um, e esse melhor de cada um foi criado as oportunidades, e na verdade quando você não faz o gol, daqui a pouco pode ser que você vai se frustrando e não venha a questão da confiança, às vezes ela vai embora, né? Então é importante sim o Cruzeiro realmente trabalhar e ter cabeça no lugar, porque tem muito mais time, né, para entregar para um treinador ou qualquer outro treinador que viesse com essa capacidade ou competência do Diniz e experiência, entregar um material humano que ele pode realmente trabalhar. A tendência no futuro é que ele consiga realmente trazer tudo isso que ele quer para o futebol, mas a eficiência para buscar realmente conquistas que o Diniz falou, e lógico, o torcedor do Cruzeiro, o clube com investimento precisa e quer, eles vão precisar melhorar nesse sentido para ganhar os jogos. Curioso que há 2 meses esse Cruzeiro foi ao Newton Santos, quando fez 3-0 no Botafogo, chutou 5 vezes no alvo, fez 3 gols. Quer dizer, finalizou. O Botafogo acertou o alvo o dobro de vezes e não conseguiu marcar. Ou seja, o Cruzeiro já teve um momento do campeonato em que conseguia aproveitar as oportunidades. Incrivelmente o Cruzeiro, depois que chegaram os reforços, lógico, o Matheus chegou super bem.
que eu acho que é o melhor que chegou e chegou jogando. Parece que depois esse negócio de tentar aconchegar quem chegou, parece que deu uma quedinha. Mas não era um trabalho, a gente via aqui, de repente, de demitir um treinador com o trabalho do Seabra também. Então isso tem que ser dito. Então, como isso também às vezes acaba caindo dentro de um grupo, a gente não sabe o resultado que isso pode acarretar. Né? Claramente o Seabra não era o treinador do Pedrinho. Né? Isso. Que comprou a Especialmente em termos de grife, né? Exatamente. Mas o trabalho era bom. Vamos ouvir mais dois personagens aí do jogo. Cássio, pelo lado do Cruzeiro, Arias, autor do gol do Fluminense. Vamos falar depois da partida do Maracanã e a gente mostra para vocês aqui no Troca de Passes. Olha, cara, honestamente, o jogo contra o Vasco e esse jogo a gente conseguiu fazer bom jogo, a gente conseguiu fazer gol. A gente acabou pecando na finalização e acabou não fazendo gol. E isso, quando não acontece, a gente acaba perdendo e empatando em casa. Isso acaba não mostrando o brilho do trabalho que vem sendo feito. O time dominou, na minha opinião, dominou o Fluminense aqui, teve 3, 4 oportunidades de fazer o gol, a gente acabou não fazendo. No segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, a gente foi castigado com uma bola aí e acabou perdendo o jogo, mas tem que servir de aprendizado, crescimento, mas não acho que o Fluminense, que hoje o Cruzeiro fez um mau jogo. O Cruzeiro se impôs, jogou, arriscou e infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols e acabou sendo castigado no final do jogo. Você sentiu que no segundo tempo talvez o time sentiu um pouco a questão física? Não sei se pode ser algo, uma coincidência ou se tem a ver também com essa adaptação. A intensidade do jogo, eu não vejo isso. Acho que criou até o final. No final ali até... Depois dos 36, 17, o Fábio fez uma grande defesa numa cabeçada ali no segundo tempo, mas na maior parte do momento o Cruzeiro esteve melhor que o Fluminense, só que o futebol quem é mais efetivo ganha. E o Fluminense foi efetivo, a gente acabou tomando o gol e continuou jogando, buscando, mas infelizmente a gente não conseguiu um resultado melhor. Cássio, você falou sobre os 2 jogos bons que o Cruzeiro fez, mas não fez gol. O que você acha que está faltando para o Cruzeiro conseguir definir melhor? Acho que ele vai sair. Em outros momentos os jogadores decidiram pra gente. E não falo direcionando pro pessoal da frente atacante, é num conforme geral. Hoje tu vai ver, tem vários outros jogadores que não são atacantes que tiveram oportunidade e a gente não conseguiu fazer o gol. Então ter calma, tranquilidade, e acho que quando a gente a bola vai começar a fazer gol, acho que vai melhorar. E ter confiança e continuar trabalhando. Como está sendo para você, só para encerrar, como está sendo para você essa fase de começar a jogar saindo com a bola com mais frequência, assim? Você está entendendo que está acontecendo de uma maneira natural, que está fluindo bem esse processo? Eu acho que é normal, não vejo nada, o Dias não está me pedindo nada extraordinário que eu já não fiz em outros momentos, que é sair jogando curto. Ano passado eu tive mais de 80% de acerto em passes, acho que fui o segundo goleiro que mais acertou passes, estatisticamente, e é trabalho. Sinceramente, se criou uma situação de dificuldade. Não vejo isso até porque do jeito que o Diniz joga, ele dá muito mais opção de jogo. Os jogadores têm que dar muito mais linha de passe. Se você perguntar para qualquer goleiro, a dificuldade de você jogar com os pés quando os jogadores não dão linha de passe, aí não tem o que fazer, pode ser um fenômeno que tem dificuldade, mas a partir do momento que tu tem linha de passe fica fácil. E eu vou errar conforme como todos os goleiros erram, tem momentos que eu vou errar passe e isso qualquer goleiro erra. Tá aí o Cássio também falando sobre essa questão. Em outros momentos já foi o Fábio, foi o questionado. Em outros clubes, outros goleiros. Embora enquanto eu estava no Fluminense, o Diniz, uma vez, eu estava conversando com ele e ele falava no trabalho do Fábio, que era muito impressionante como, a essa altura da carreira, ele abraçou a ideia de incorporar algo novo ao jogo. E ele citou que, para ele, o Cássio estava passando já na época no Corinthians, num processo de crescimento nessa... O Vitor Pereira. Com o Vitor, acho que era com o Vitor, estou tentando puxar pela memória. O Vitor exigiu um pouco mais do Cássio. E que ele tinha percebido o Cássio melhor. Então, aí até ele repete agora, quando faz a coletiva dele de apresentação, que ele já imaginava receber o Cássio. E aí é interessante o Cássio desmistificar um pouco dessa coisa. Para fazer o jeito de jogar do Diniz, tem que ter jogadores de altíssimo nível. Primeiro que a própria trajetória do Diniz desmente isso, com o primeiro grande time dele era uma equipe de investimento mais baixo. Segundo, que a tese é justamente que assim, você aproxima e cria a opção do passe curto, você não precisa ser um gênio,
um jogador de grandes virtudes, para conseguir fazer essa bola chegar ao companheiro. É a solidariedade entre os jogadores facilitando e criando opções de passes mais simples. E a repetição, é o estímulo. O Cássio ou qualquer outro goleiro, ele vai precisar sempre de algo. Por mais habilidade que se tem, porque o goleiro não vai driblar, concorda? Então ele precisa receber a bola, mas ele precisa ter para onde vai. Senão, tem zagueiros, tem laterais que não sabem o que fazer com a bola em momentos assim. Tem hora que a grande dificuldade pro goleiro é no domínio, né? Muitos goleiros, às vezes, eles têm dificuldade no primeiro toque na bola. Se o primeiro toque não for bem orientado, escapa e ele fica em pânico. E hoje, mesmo que não seja do treinador, os treinadores de goleiro, isso já eu peguei do final da minha carreira e depois trabalhando, eles já trabalham muito mais isso. Aquecimento com bola, joga a bola quicando. Então depende muito, eles já começam a praticar esse negócio de domínio e passe curto, longo, sob pressão. Lógico que no treinamento é diferente do jogo, mas eles já estão repetindo isso. É por isso que os goleiros estão ficando mais preparados para esse jogo moderno. E assim, e nem sempre a gente coloca muito assim, de personalizar no treinador. Tem vezes que a própria dinâmica atual do jogo, desde a proibição do recuo, desde o aumento das pressões, hoje você não tem... tiro de meta não precisa mais dentro da área, você pode cobrar para um jogador que está ali do lado. Antigamente o jogo tinha muito essa zona mais confortável, que o zagueiro ficava com a bola, normalmente os times não iam pressionar. Você não controla mais o que o adversário, você não controla o que o adversário vai fazer. Ele te impõe. Se você for pressionado 1 contra 1 na sua saída de bola, ou você usa o goleiro como esse homem livre, ou vai restar você ter a bola longa, alguém para disputar essa bola, e eventualmente você pode nem ter esse jogador no seu time. Então nem sempre é uma escolha. Então, ele já é algo que faz parte do jogo. Então isso não precisa nem treinar. Se tiver ruim, ele vai fazer isso. Eu tenho que estimular outras coisas. E no momento certo, eles vão sentir segurança para fazer no jogo. O agente do jogador Gabriel Veron, Fábio Melo, está considerando a possibilidade de estender o empréstimo com o Cruzeiro e sugerir ao Porto, clube que detém os direitos do atleta, a continuidade do vínculo por mais uma temporada. Mesmo com lesões que prejudicaram seu desempenho, Veron busca recuperar a titularidade e seu bom futebol no clube estrelado. A decisão, no entanto, depende das negociações com o clube europeu. Melo destacou que Veron não teve oportunidades no Porto e que a intenção é que ele tenha mais uma chance de mostrar seu talento no Cruzeiro. Até o momento, Veron acumula 26 jogos, 4 gols e uma assistência pelo time celeste. Além disso, ele será um dos destaques no confronto contra o Fluminense, no Maracanã, às 21h30. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!